meditar em algo da parte de Deus no texto que nós temos lido nesta noite. E este texto parece ser bem conhecido, mas é bom nós recordarmos essa doutrina fundamental que o Senhor nos traz nesta palavra. Aquele encontro de Nicodemos com Jesus, ele nos traz algo que nos dá uma responsabilidade maior nos dias em que estamos vivendo. Nós vemos aqui que Nicodemos se dirigiu a Jesus à noite, sem dúvida, para não chamar a atenção de alguém, mas diz a Bíblia assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, era uma autoridade. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Algo importante foi esta declaração de Nicodemos para Jesus. E tem muitas pessoas que fazem assim também, reconhecem algo da parte de Deus. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui está, irmãos, um ponto importante nessa doutrina da salvação, doutrina bíblica para todos nós, pois nós desejamos ser salvos, nós desejamos ver, nós desejamos entrar nos céus para morar eternamente com Deus e os seus anjos, não é verdade, irmãos? Verdade. Então, esta declaração de Jesus a Nicodemos, ela é de suma importância, está valendo para o dia em que nós estamos vivendo. Louvado seja o nome de Jesus. E assim continuou ainda a conversa de Jesus com Nicodemos. E Nicodemos também se expressou em seguida dizendo: como pode um homem nascer sendo velho? É a indagação de muitas pessoas hoje. Como pode um homem, uma pessoa, como dizem muitos, comendo carne, feijão, farinha, arroz, dizer que está salvo? Nicodemos aqui, naquele encontro, estranhou a expressão de Jesus, quando ele disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então, continua aquela palestra de Jesus, e Nicodemos diz: porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ficou mais complicado ainda para Nicodemos entender. E nós, irmãos, precisamos entender essas condições para vermos e para entrarmos no reino dos céus, porque nós temos aceitado Jesus para entrar no céu. Então precisamos aprender nesta palavra, nesta doutrina, nesse ensino, nesta regra espiritual para nós, esse significado do nascimento, nascer de novo e nascer da água e do Espírito. O encontro continuou, a palavra de Nicodemos, a palavra de Jesus, mas nós devemos, irmãos, recordar o que nos traz esta palavra para nós. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias aí em Tito, capítulo 3, versículo 5. E veja aí algo sobre esta palavra que o Senhor Jesus estava tratando com Nicodemos. Os irmãos encontraram? Eu vou ler, os irmãos acompanham.
e não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aí é um assunto que está mais claro para o crente salvo na pessoa de Jesus. Nicodemos não ia entender nada disso aqui, porque ele estava no natural. Nós hoje já estamos, depois que aceitamos Jesus, já estamos no caminho espiritual, numa atmosfera que a gente entende algo da parte de Deus. Então, o apóstolo dizia que não foi pelas obras. O novo nascimento não é pelos nossos méritos, nossas qualidades, nosso conhecimento. Aquele homem era um príncipe dos judeus, era um homem culto, era um homem entendido, mas não entendia esse significado do novo nascimento. Nós temos um outro homem culto também, que a Bíblia menciona, Saulo de Tarso. Era um homem que tinha estudo, falava línguas em várias nações, mas um dia resolveu ir contra Jesus. E ele, pensando que estava fazendo algo para Jesus, e planejou aquela viagem que nós sabemos, a Damasco, e naquele trajeto, o seu destino, ele teve um encontro com Jesus. Louvado seja Deus. Naquele encontro, ele ouviu a voz de Jesus, quando dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: quem és, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas ele não ia propriamente perseguir Jesus, mas os cristãos, aqueles que criam em Jesus, como nós cremos hoje. E tem muitas pessoas querendo nos perseguir, não é verdade, irmãos? Mas nós não devemos tomar certas atitudes contra essas pessoas, mas devemos nos afinar com a palavra de Deus, com os ensinos do Senhor Jesus, e Jesus vai dizer: espera aí, esse aí me pertence, louvado seja Deus, este aí é meu, glória a Deus, não faças isso, porque ele me representa aí onde vocês estão. Então nós vemos aqui, irmãos, que o novo nascimento é algo que nós devemos ver, se nós estamos enquadrados nesta palavra, nessa doutrina. Sabemos que o novo nascimento não vem, como já dissemos, de qualidades. Eu, pelo menos, nasci na igreja, dou graças a Deus por este privilégio, cresci na igreja, me mantive na igreja e estou aqui de pé, pela misericórdia de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas muitos aqui vieram de situações difíceis, de vidas distantes, muito distantes de Deus. Me recordo de um homem que lá no interior, onde passei alguns anos servindo a minha repartição e também servindo ao Senhor Jesus na igreja. Aquele homem, ele ia passando embriagado na rua quando alguém convidou para entrar no templo. Era uma casinha humilde, um templo improvisado. Ele entrou e ouviu a palavra de Deus, e mesmo ébrio, ele aceitou Jesus. Glória a Deus. Aceitou Jesus e entendeu algo e permaneceu firme. E anos depois, que eu tinha deixado o interior, encontrei com ele, ele era já presbítero da igreja, porque entendeu, mas a situação de onde ele veio era terrível. Nós temos aqui irmãos que vieram em situações semelhantes e aqui chegaram, se encontraram com Jesus e a vida dele foi transformada, ele nasceu de novo, louvado seja Deus. E quando nós nascemos de novo, irmãos,
segundo este ensino, esta palavra, reconhecendo que não fomos nós. O salmista até diz que foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi Ele e não nós. Então nós devemos reconhecer que Jesus, Ele nos dá essa transformação, nos ajuda, nos concede a oportunidade de ser transformado, nascer de novo. Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus tratava naquela ocasião, ou nestas palavras, de uma doutrina fundamental da fé. Então doutrina é algo que nós precisamos conhecer. A regeneração ou novo nascimento. E esse nascimento é um nascimento espiritual. Nicodemos não entendeu. Ele pensou que se tratava de um nascimento físico mesmo, mas é um nascimento espiritual. Sem o novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. Foi o que Jesus disse a Nicodemos, está dizendo para mim, está dizendo para nós. Nós que aqui estamos, alguém que porventura esteja nos ouvindo nesta hora, lembre-se, Jesus está dizendo que ninguém vai entrar ou ver os céus se não nascer de novo. Louvado seja Deus. E nascer de novo aqui, ou ter essa nova vida, é receber a vida eterna, a salvação mediante Cristo, pois foi Ele quem concretizou o plano da salvação para nós. Louvado seja Deus. Nós vamos ver aqui alguma coisa sobre este novo nascimento. Gostaria que os irmãos lessem ali, abrissem suas Bíblias, Romanos 12, 2. É um trecho aqui bem conhecido, não é? Mas diz sobre a regeneração e a nova criação e transformação da pessoa. Diz assim, Romanos 12, 2. Acompanhe aí comigo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja Deus. É uma coisa que acontece com o novo nascimento. Ele não vai mais se conformar com este mundo. Se conformar com este mundo, eu me recordo que certa vez numa escola dominical, um professor estava falando sobre este assunto, e ele disse, se conformar com o mundo. Ele fez aquela experiência que as nossas irmãs fazem em casa. Eles vão preparar um bolo, não é? Aí põe leite, farinha de trigo e aquelas coisas necessárias, faz aquela pasta, não é? E depois de fazer aquele preparo, põe dentro de uma forma, pode ser uma estrela, pode ser oval, quadrado, qual formato a forma tenha. Coloca aquela massa ali dentro e leva ao forno. Depois de assado o bolo, ele tira a forma e tira o bolo de dentro da forma. Qual é o modelo do bolo? O mesmo modelo da forma. Então o crente, irmãos, não pode ter o modelo do mundo, não pode tomar a forma do mundo. O apóstolo São Paulo está se referindo, mais ou menos está aí. Nós temos aqui muitos teólogos, não é, que podem ter estudado coisas mais profundas, mas eu estou ainda na superfície. Mas eu entendo isto, que nós como novo nascido, novas criaturas, nós não podemos, não devemos ter a forma, o formato do mundo. Nós temos que ser diferentes. Diferentes não para nos exaltar, eu sou crente, eu sou diferente, eu não faço o que você faz. Não, irmãos, mas diferente de tal forma que o homem lá do mundo vejam em mim a vida de Jesus. Louvado seja Deus. Vejam em mim algo que está registrado na palavra de Deus e reconheça e tome a sua medida.
Nós lemos um capítulo na Bíblia Católica, livro de sabedoria. Lá está escrito, num dos capítulos do livro de sabedoria, que o mundo, os ímpios, ele trata os homens do pecado como ímpios, eles têm raiva, eles ficam insatisfeitos com a vida dos justos, porque o justo não procede, porque o justo não anda como eles andam. Aí está uma diferença. Então o crente salvo na pessoa de Jesus, ele anda diferente, ele procede diferente, não para aparecer, mas para mostrar Jesus na sua vida. Os cristãos, em uma dada ocasião, eles foram chamados de cristão, por quê? Porque eles se acharam parecidos com Jesus. Louvado seja Deus. E se nós andarmos, irmãos, como a palavra de Deus nos recomenda, os homens lá fora, no mundo, aqui dentro da igreja, a gente sabe, todo mundo aqui é crente, não é? Não precisa ninguém dizer nada, todo mundo sabe que nós somos crentes. Mas lá no mundo, irmãos, se nós não andarmos como crentes lá no mundo, você vai passar despercebido, ninguém vai notar. Porque se você não tiver diferente, ninguém vai notar que você é um crente. Mas nós precisamos dar testemunho, falar de Jesus lá fora no mundo. Os homens têm que se voltar para nós e dizer: este homem, esta mulher, esta jovem, esta criança é diferente. E muitas vezes eles se dirigem a gente e perguntam: o senhor é crente, o senhor é crente? E nós respondemos: graças a Deus somos crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles viram algo diferente na nossa vida. Nós não precisamos andar com a Bíblia na mão, precisamos andar com a Bíblia no coração. Louvado seja Deus. Precisamos andar com a Bíblia na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. E quando nós andamos com a Bíblia na nossa vida, no nosso coração, o nosso comportamento, a nossa presença, o nosso ser já denuncia algo da parte de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós vemos aqui, irmãos, que o novo nascimento, a regeneração é algo indispensável em nossas vidas. E quem é regenerado, quem é nascido de novo, não se conforma com este mundo. E há aqui uma explicação que diz o seguinte: por esta operação, a vida eterna da parte do próprio Deus é outorgada ao crente, aquele que não se conformou com o mundo, que abraçou a palavra de Deus. E este se torna um filho de Deus e uma nova criatura, e já não se conforma com este mundo, mas é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Louvado seja Deus. Efésios 4:24 diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, irmãos, a vida do novo crente, do nova criatura, ela deve estar revestida com a santidade. Eu encontrei umas coisas interessantes, irmãos, na nossa revista dominical, sobre santidade. Santidade trata da vivência cotidiana após a justificação. Então nós aceitamos Jesus, fomos justificados, Jesus pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, quitou nossa dívida de pecado diante de Deus, foi cumprida a lei nesse aspecto. Então nós passamos agora à posição de declarados justos. Nós somos justificados, não é? E a justificação é a obra que Deus faz por nós como pecadores. E a santificação, vamos ver o que diz o escritor deste assunto, trata da vivência cotidiana, quer dizer, todo o santo dia, todos os momentos,
após a justificação por Jesus. Trata do nosso estado. Santificação é algo do nosso estado, do nosso ser. E a santificação também nos torna justo. A santificação nos torna justo. E também, irmãos, diz respeito ao que Deus faz em nós. A justificação Deus fez por nós. A santificação Deus faz em nós. Eu preciso dar lugar a Deus, agir para a minha santificação. Louvado seja Deus. Para eu ser santo, irmãos, eu tenho que deixar o Espírito Santo me guiar, Ele me dirigir para eu ser santo. Eu não posso ser santo de mim mesmo, a minha vontade, não. Eu tenho que tomar as minhas medidas, mas é o Senhor que nos faz a santificação, tornar santos. Louvado seja o nome de Jesus. Sem a santificação, nos diz a palavra de Deus, que ninguém pode chegar aos céus, não é verdade? Então é algo que está relacionado aqui com o novo nascimento, esta coisa tão necessária, parece tão simples, não é? Tão entendida já por nós, mas que nós precisamos rever cada momento de nossa vida. O mundo está tão acelerado, vamos dizer assim, tão agitado, e muitas vezes alguém se esquece que é uma nova criatura. Tem alguém aí de uma igreja dizendo: olha, nós precisamos nos converter, os crentes também. Alguém está exortando os crentes a se converter, irmão. Já pensou? Ele fala para a igreja dele, fala para os crentes. Então nós, nesse aspecto, devemos rever agora o que é o novo nascimento. Devemos buscar a santificação para as nossas vidas, reconhecer que Jesus providenciou tudo para a nossa justificação, para nos tornarmos justos. Louvado seja Deus. Então, a regeneração é a nova criação e transformação de nossa pessoa. Então nós devemos mostrar esta transformação em nossas vidas, procedendo como a palavra de Deus nos ensina. Outro aspecto, meus amados irmãos, nós podemos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios 2,14, sobre o novo nascimento, que diz assim o apóstolo. Irmãos, vejam aí, 1 Coríntios 2,14, o apóstolo diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É assunto para os crentes, louvado seja Deus, para as novas criaturas. Isso quer dizer que a regeneração é necessária, porque a parte de Deus, ou fora de Deus, da ajuda, da comunhão com Deus, todo ser humano, pela sua natureza inerente ao pecado, é incapaz de obedecer e de agradar a Deus. Então nós não podemos obedecer, ser obedientes a Deus e agradar a Deus se nós não dependermos, se nós não tivermos a ajuda de Deus em nossas vidas, porque devemos estar ligados em espírito para entender qual é a vontade de Deus. Então o novo nascimento é coisa simples, mas envolve este lado especial e espiritual para nós, não é? Reconhecermos que se o Senhor Jesus não nos der a sua orientação, a sua ajuda, nos der a mão, nós não podemos ter condições de obedecer a sua orientação, a sua voz. Ainda vemos outro aspecto, irmãos, do novo nascimento, em Mateus 3:2, leia aí, Mateus 3:2, diz sobre a regeneração tem lugar naquele que se arrepende dos seus pecados e volta-se para Deus. Mateus 3:2 diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é justamente essa mudança de atitude do homem.
Saulo de Tarso, naquela viagem que ele ia fazendo, ele se arrependeu de alguma forma, porque ele ouviu a voz de Jesus, e Jesus disse: pode ir para onde você ia mesmo, não tem problema, vá para lá, alguém vai lhe encontrar lá. E quando aquele irmão chegou ali onde estava Saulo, saudou como a paz do Senhor. Irmão Saulo, louvado seja Deus, ele estava transformado já, diferente daquele Saulo terrível, e ele estava transformado, sem dúvida. A sua trajetória, os seus pensamentos agora eram outros. Ele estava mudado, estava arrependido, vamos dizer assim, daquilo que ele ia fazer. Então nós sabemos, irmãos, que precisamos dar lugar ao Senhor Jesus em nossas vidas, tomando a nossa medida, tomando a nossa posição que se enquadra dentro da palavra de Deus. Outro aspecto da nova vida, da regeneração, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, veja aí, eu vou ler com os irmãos, 2 Coríntios 5 e 17, o apóstolo diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Somos nova criatura. E nós temos visto, irmãos, nos nossos dias, pessoas que estão voltando às coisas velhas, não é? Na nossa igreja tem pessoas que estão querendo usar coisas velhas, mas aqui a palavra de Deus diz diferente. A palavra de Deus nos diz aqui que as coisas velhas ficaram para trás. Nós devemos agora prosseguir em novidade de vida. Louvado seja Deus, pois somos novas criaturas. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele que realmente nasceu de novo está liberto da escravidão do pecado. Então nós já somos livres da escravidão do pecado. E passamos a ter desejo e disposição espiritual de obedecer a Deus e de seguir a sua direção do Espírito Santo, a viver uma vida de retidão, a amar os demais crentes, irmãos, evitar uma vida de pecados e não amar ao mundo. Então essa é uma característica que nós temos lido aqui em 2 Coríntios 5,17, da nova vida em Jesus. Nós passamos a ter disposição, alegria em servir ao Senhor. O salmista já dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então o crente nascido de novo, nós temos aqui um exemplo na nossa igreja, são os novos convertidos, não é? Eles estão sempre aqui no seu lugar, estão sempre aqui adorando ao Senhor Jesus. Nós temos outros departamentos que a gente não vê eles como os novos convertidos, porque eles estão no vigor da nova vida, da nova regeneração, do novo ser, e eles estão aqui alegres, dispostos, servindo ao Senhor. Mas isso deve existir em todos nós crentes salvos na pessoa de Jesus. Devemos ter alegria, estar na casa do Senhor, devemos nos regozijar, devemos procurar inspiração para glorificar o nome de Jesus, glorificar dando glórias a Deus e glorificar com o nosso ser, com a nossa vida. E eu tenho dito aqui, outra vez disse aqui para os irmãos, que uma forma que eu tenho de agradecer a Deus é estando na igreja todos os trabalhos. É uma forma que eu optei para agradecer a Deus, ser grato a Deus, fazer um esforço de estar todos os trabalhos na casa do Senhor. Louvado seja Deus. E eu estando aqui na casa do Senhor, irmãos, não faço questão de estar em outro lugar, não. Tem muitos irmãos que vão para muitos lugares, mas o seu lugar aqui, onde ele se congrega, fica vazio, e a gente fica até com saudade dele, né? Aquele irmão senta ali,
mas não está hoje, não está amanhã, deve estar em outro trabalho, mas eu sinto prazer em estar aqui na casa do Senhor, pois esta é a forma que eu adotei para ser grato ao meu Deus. E é bom, irmãos, que o crente salvo esteja na casa do Senhor, onde ele se congrega. A Santa Ceia, irmãos, ela deve ser tomada pelo crente batizado na sua congregação. Você não deve faltar a Santa Ceia na sua congregação, pode tomar em todas as outras congregações, mas na sua, você tem responsabilidade de mostrar sua comunhão com aqueles que se reúnem naquele lugar onde você se congrega. Louvado seja Deus. Isso é uma coisa especial de gratidão ao nosso Deus. Louvado seja Deus. Diz-nos ainda algo sobre o novo nascimento, de que quem é nascido de Deus não pode fazer do pecado uma prática habitual na sua vida. Então nós somos pecadores remidos, estamos sujeitos a pecar a todo momento, por pensamentos, por palavras, atitudes, mas o Senhor Jesus já nos ensinou aquela oração que chamamos a oração do Pai Nosso, e lá está previsto o recurso para o perdão das nossas falhas diárias. O Senhor Jesus ensinou lá: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e assim perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então nós reconhecemos que estamos sujeitos ao pecado todo dia, e devemos recorrer à misericórdia de Deus todo dia também. Louvado seja o nome de Jesus. Sabemos, irmãos, que o pecado ele está nos rodeando, ele está procurando a brecha, ele está procurando uma oportunidade para nos alcançar, e por isso que nós devemos estar na casa do Senhor, nos pés do Senhor, orando ao Senhor, buscando a sua ajuda, estudando a sua palavra, fazendo aquilo que realmente Ele deseja que façamos, para que não haja brecha em nossas vidas e nós possamos cada dia desfrutar de uma verdadeira comunhão com o Senhor. Louvado seja Deus. Então, quem é nascido de novo, ou nascido realmente, não pode fazer do pecado uma prática habitual. Eu peco, mas eu vou pedir perdão. E é verdade que o Senhor Jesus disse para os discípulos que perdoassem 7 vezes, não foi, irmãos? Assim, 70 vezes 7. Então, nós precisamos perdoar cada momento que for necessário. E o Senhor Jesus é tão bom que Ele perdoa. Assim como Ele faz conosco, nós devemos fazer com aquele que muitas vezes vem ao nosso encontro. Louvado seja Deus. Em João 3:9, 1 João 3:9, nós temos uma palavra também. O irmão pode ver na sua Bíblia aí. 1 João 3:9. Diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Louvado seja Deus. Então a semente de Deus, ela está em nossas vidas. Louvado seja Deus. A semente de Deus. A semente de Deus, irmãos, gera amor, bondade, paciência, longanimidade, fé, temperança, tantas coisas maravilhosas. A semente de Deus em nossas vidas produz em nosso viver. Louvado seja o nome de Jesus. E nós temos aqui um esclarecimento, irmãos, importante, que eu desejo ler para os irmãos, para meditarmos assim neste aspecto do novo nascimento. Diz aqui, olha, não peca habitualmente, não é? Mas diz assim: comete pecado é um infinito presente ativo. A explicação sobre essa posição, que subentende uma ação contínua. João enfatizou que quem realmente nasce de Deus não pode continuar a viver pecando conscientemente. Nós podemos inconscientemente fazer algo que transgride, vai de encontro à vontade de Deus.
Porque a vida de Deus não pode permanecer em quem vive na prática do pecado. Por isso que nós precisamos reconhecer a necessidade do novo nascimento. O novo nascimento resulta em vida espiritual, a qual leva a um relacionamento sempre presente com Deus. Então, na igreja é um lugar especial, irmãos, para a gente estar na presença de Deus, a gente glorificar ao Senhor. Na oração é um momento de a gente falar com Deus, ouvir Deus falar também. Então, nessa epístola que nós lemos este versículo, cada vez que João fala do novo nascimento, emprega o tempo pretérito perfeito em grego. Os irmãos que estudaram aqui sabem o que significa essas palavras. Para cada vez, ou para enfatizar o relacionamento contínuo e ininterrupto iniciado pelo novo nascimento. Nós não podemos perder a continuidade do nosso relacionamento com Deus. É impossível espiritualmente alguém ter em si vida divina e ser nascido de novo e viver de modo pecaminoso. Não pode, irmãos. A gente nascido de novo não pode ter uma vida, um modo pecaminoso em nossas vidas. Às vezes o crente afasta-se do alto padrão divino para uma nova vida espiritual, mas ele não continuará em pecado permanentemente. A semente é a própria vida, natureza e Espírito de Deus habitando no crente. Pela presença de Cristo em nós, pelo poder das Santas Escrituras, todo crente pode viver a cada momento livre do pecado. Louvado seja Deus. Então, para a gente, irmãos, manter separado, distante do pecado, temos a palavra de Deus, temos os nossos joelhos para dobrar, orar ao Senhor, e não precisamos orar tão somente de joelhos, precisamos orar em pé, de olhos abertos, de olhos fechados, aonde a gente estiver, nós podemos orar. Eu já contei para os irmãos que certa vez eu ia orando, dirigindo a minha Kombi a 80 km por hora, mas eu ia orando, e de repente o Senhor me livrou de um desastre terrível. Olha, se eu não fosse orando, se eu fosse pensando em isto ou aquilo, mas eu ia orando e senti como que alguém tivesse ao meu lado me orientando, faça assim, e aquele problema foi vencido. Louvado seja Deus. Eu ia orando, dirigindo o veículo, mas ia orando, olhando para a estrada, com atenção na estrada e orando. Louvado seja Deus. O Senhor me deu o livramento. Então nós precisamos estar ligados em comunhão com o Senhor todos os momentos da nossa vida, irmãos, especialmente nesses dias maus em que nós estamos vivendo. Nós precisamos falar em alto e bom som da salvação para este mundo perdido. Louvado seja Deus. E não é obrigado, meus irmãos, a gente chegar na rua aí, se puder fazer, não faz mal não, e gritar mesmo. Como eu vi certo dia um vídeo, o irmão, a irmã pregando, eu acho que era numa praça com muito movimento, numa feira, falando de Jesus, mostrando Jesus, se alguém criticava de um lado, criticava do outro, mas ela falava alto, mostrando quem era Jesus. Esta é uma forma, mas nós podemos, irmãos, na nossa paz, na nossa tranquilidade, por onde andarmos, falar de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E uma pregação importante que se faz, irmãos, é esta: todas as noites, sair de casa para vir à igreja. Esta é uma pregação. Seus vizinhos, que talvez não gostam de crente, lá vai ele. Para onde? Para a igreja. Fazer o quê? Vai cantar, vai orar. Você está pregando para eles. Louvado seja o nome de Jesus. E eles vão ver, irmãos, o resultado dessa pregação. Eu morei muitos anos no interior e nossa casa ficava numa rua e o quintal dava para outra rua, e a gente já saía lá pelo quintal para a igreja que era por trás da nossa casa. E os nossos vizinhos às vezes não nos viam sair para a igreja.
via a casa fechada, não é? Mas eles sabiam, quando passavam na igreja, lá está, seu Otávio, dona Isis, estão ali, ó. Eles vieram para a igreja, louvado seja Deus. Então toda noite a casa fechada e a gente na igreja. E o resultado, irmãos, aqueles vizinhos, alguns vizinhos, hoje, são crentes. Louvado seja Deus. Porque eles diziam, seu Otávio, ele não sai para isso, para aquilo outro, mas toda noite ele está na igreja com a esposa, com os filhos. Louvado seja Deus. Era uma pregação, eu estava fazendo com a minha esposa, com os meus filhos. Louvado seja Deus. Então você pode fazer a mesma pregação. E outra coisa, irmãos, se você passar pela rua e não der um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite ao seu vizinho, ou não atendê-lo na hora da necessidade, eles podem dizer assim, está aí o crente, não nos acode, não fala com a gente, mas se você der bom dia, boa tarde, boa noite, atender na hora da necessidade, não é? Ele vai reconhecer que você está dando testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida. Portanto, irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Esta palavra parece simples, não é, irmãos? Mas devemos fazer um esforço para observá-la em nosso viver. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, atentemos, irmãos, para o novo nascimento, para uma vida regenerada, que glorifique e exalte o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.